Vigilante também, senhor Beraldo. Está esse cidadão aqui, ó. Conhece o Roberto Requião? Pô, pera que eu tô ficando velho. Não consegue ler? Que isso, professor? Professor não, Tá. presidente. Pronto. O cupom de Lula, o cupom, né, de Lula eleva a taxa Selic para 13,23%. Estou arrasado. Comentem sobre essa barbaridade. Essa barbaridade. Cara, ele foi governador de estado. Aliás, de um dos estados Do mais melhor estado. importantes do Brasil. Do melhor estado do Brasil. Sem dúvida nenhuma. E aí, faz uma manifestação dessa. Eu não sei, assim, o Requião é um caso à parte. Aquela cena, quando eu vejo esse tipo de declaração dele, me vem à cabeça, ô, Junito, aquela cena dele com o Lula, acho que no segundo mandato, ele com Mamona, e ele põe na boca, Nossa. lembra? E o Lula E o falou Lula, para ele para, não não comer, come. Porque ele é um cara completamente bizarro, desconectado, enfim, envelheceu mal. É uma caricatura de mau gosto. É uma figura Mas você lembra o que nojenta. aconteceu? Você lembra o que aconteceu no começo do governo? Porque ele apoiou o Lula. Ele Sim. apoiou o Lula, não foi eleito, né? Foi bem fraco a campanha dele. E eles Aliás, não ele queriam. se Não, filiou ao PT, não foi isso? Ele não se sim, filiou ao se PT para filiou. ser candidato pelo PT? É isso. Eu acho que se filiou ao PT, ele saiu do PMDB, né? É. E só que ele não tem relações muito boas com o PT do Paraná, acho que não tem relações, porque sempre foi historicamente ali do PMDB, né? Ele construiu um grupo político forte aqui. E o governo não sabia o que fazer com ele, não ia colocar ele como ministro, ele queria participar mais das ações do governo Lula. Jogaram ele para, na verdade, é que seria o sonho de qualquer pessoa, né? Ir pro Itaipu. O Itaipu governo, não, pagar vai para salário. Itaipu. Vai para Itaipu, e ele ficou muito puto. Vocês estão querendo me comprar com cargo na Itaipu? Você não lembra disso? E ele deu, ó, vou sair do PT, vou sair de tudo, ó, se virem agora. Ele ficou muito revoltado. Pô, querem me jogar para Itaipu? Não preciso disso, não. Não precisa mesmo. Tem uns 3. Ele recebe, eu acho que 2, 3 aposentadoria aqui, como governador, como senador e tudo. Então, só E o que eu Lula ficou queria. ótimo, ficou de agradar outro nesse carrinho de Itaipu aí. Sabe quem estava no carguinho da Itaipu? Quem? Janja. Janja. Aliás, ela é funcionária de carreira, não é? Não é, não? De Itaipu? Itaipu, não. Ou ela foi indicada pelo PT? Foi indicado. Entendi. Mas Vamos. é lamentável. Vamos contextualizar que o presidente falou agora do Pokémon. Eu lembro que no começo também do governo, quando ele foi anunciado, várias pessoas falavam, por que vão colocar o Pokémon lá? Ele vai inventar números. Ele vai inventar número. O próprio pessoal da esquerda. Essa é a saída? A gente vai inventar número? Porque ele sempre tem essa mágica, eu não sei qual que é a fama dele, só que eu estranhei, eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Assim que o nome dele foi aventado para o BGE, eu vi colunistas, pô, o Lula quer colocar lá o cara deles para inventar números, que ele já é conhecido, aparentemente, por fazer essa mágica com números. Agora, eu estava vendo aqui, senhor presidente, os funcionários do IBGE estão fazendo manifestações contra o Pokémon, que aparentemente a briga é com sindicatos. Ele quer mudar o nome IBGE para IBGE+, para perder para desvincular dos sindicatos. Olha aqui, ó. Que loucura. Meu Deus. Olha, e retirar sindicato da sede. Meu Deus, o governo Lula tá tendo tanto problema com os sindicalistas. Tá tendo tanto problema com os sindicalistas, presidente, que eles agora colocaram, eles nessa meia-culpa que eles fizeram do começo do ano, uma das posições que eles acham que está errado é o diálogo com movimentos sociais. Tanto que vão colocar a Glaze para fazer essa ponte entre o Lula e movimentos sindicais. Só que não vai resolver. Porque o que os movimentos sindicais querem, presidente? O que eles estão querendo desde a reforma trabalhista? E precisando de dinheiro, né? Eles precisam do imposto sindical. É a única pauta dos sindicatos. Eles querem dinheiro, eles querem alguma forma deles se manterem, né? Voltar àquela vida de bonança que eles tinham antes da reforma trabalhista, e isso não vai acontecer.
a entrada da Glaze pode piorar a situação? Olha, esse é um ponto onde eu não vejo o Congresso ter disposição para avançar no sentido de favorecer o retorno daquela estrutura sindicalista, onde os donos de sindicato eram senhores de engenho, com muito dinheiro, era uma quantidade absurda de dinheiro, e esse dinheiro que era usado não apenas para enriquecer boa parte desses comandantes de sindicato, mas, sobretudo, era usado para fazer campanha política para a turma da esquerda. Então, aqueles eventos que o PT conseguia lotar em 1º de maio, em datas comemorativas, tinha um papel do sindicato ali muito grande, porque o sindicato, além de ter os filiados, ele tinha o dinheiro para oferecer benesse aos filiados que ficassem ali aplaudindo qualquer coisa que um líder de esquerda falasse. Então, no jogo eleitoral, o enfraquecimento dos sindicatos foi sentido de forma profunda. Até porque, na sequência, se a gente analisar, a reforma trabalhista veio no governo Temer. Na eleição seguinte, que foi a eleição de 2018, a esquerda foi massacrada, apesar do Haddad ter ido para o segundo turno, mas não teve força para vencer um candidato que, no fundo, ele mal fez campanha, que foi o Jair Bolsonaro, em razão da facada, mas demonstrou ali que a esquerda não conseguia, não estava conseguindo naquele momento ganhar nem eleição fácil, né? Para um partido, o PT, e uma estrutura de esquerda que sempre foi tão poderosa, ou que tinha sido poderosa, tão poderosa nos anos anteriores no Brasil, para eles aquilo ali foi teve um simbolismo muito forte. E nas eleições seguintes, eles foram percebendo como faz falta essa estrutura. E outra coisa também que a gente pode colocar nesse balaio, quer dizer, a esquerda ela vai se fortalecendo eleitoralmente a partir dessas organizações que reúnem um nome expressivo de pessoas. E teve, acho que em 2023, a CPI do MST na Câmara. Pô, tinha uma bancada de deputados federais para defender o MST. Qual o interesse desses deputados federais em defender o MST? Na minha leitura, na minha visão, é justamente isso. É um movimento que tem dinheiro e que tem uma ascensão muito grande no número expressivo de pessoas que podem trabalhar nas campanhas eleitorais. Porque se não forem isso, dane-se. O MST, essas figuras horrorosas, gente, né, que fica se colocando aí, tentando institucionalizar o submundo no cenário brasileiro. Então, a política adora essas estruturas e os sindicatos fazem muita falta. Só que nesse momento agora, em que o governo está fraco e o Congresso independente, eu não vejo, mesmo com o Gleisi sendo ministro, enfim, articulando ali, eu não vejo eles terem força para fazer o Brasil regredir tanto. Eles vão tentar, mas eu acredito ainda, mesmo com tudo que a gente sabe sobre o Centrão, etc., eu ainda acredito que haverá uma resistência muito forte que impedirá que essas pautas avancem e o Brasil retroceda. E é interessante, senhor presidente, porque eu não vejo nenhum, na verdade, desde o começo do mandato, eu não vejo tanta vontade do governo em voltar com essa pauta, porque ela é uma pauta que claramente não vai ter força para passar agora no Congresso, ainda mais agora. Não, o Lula, presidente, o Lula, ele parece que ele realmente ele está isolado, ele não está conseguindo ouvir as críticas, e me parece que esse posicionamento de colocar a Glaze lá para resolver o problema com os sindicatos é só porque teve aquela manifestação do começo do ano pela democracia que o Lula passou aquela vergonha e saiu xingando todo mundo. Cadê? Sindicato não trouxe ninguém. E teve a nota do sindicato. Pois é, mas vocês não estão ajudando a gente não tem como ajudar vocês. Mas foi mais ou menos isso. A troca de conversa pelas notas, né, na imprensa e no Twitter. Então, ô Glaze, vai lá, resolve isso aí. Os caras não estão vindo. E eu acho que não tem nenhum esforço. Não tá tendo nenhum esforço. Eles tentaram passar via STF. O STF tem tanta coisa para eles ficarem
sabe, para se preocuparem em se desgastar, eles não vão se desgastar com essa pauta. Eu não acredito que isso vai voltar, Beraldo. Até Não, também. porque. É. Não, olha só, tem a questão também do próprio MST, que eu citei mais cedo, numa relação difícil com o governo. O João Pedro Stedley e os atos do MST de invadir Embrapa e prédios públicos e tal, isso tudo demonstra como há uma falta de entendimento do governo com esses movimentos que tradicionalmente sempre não só apoiaram, mas viabilizaram em grande parte a eleição de representantes da esquerda. Então, o momento para o governo é muito ruim. E eu acho, você citou o isolamento do Lula, ele se isolou. Né? Os relatos que a gente ouve vindo de Brasília indicam que o Lula, logo após ser eleito presidente, ele e Janja ficaram fechados no seu castelo bancado com dinheiro público, e viajando e tal, e ninguém passou a ter acesso. Quer dizer, havia um filtro muito grande, parece ainda haver, de não só das pessoas que falam com Lula, mas especialmente do que essas pessoas podem falar com o Lula. Isso vai, né, agravando uma questão que é o isolamento que o poder traz. E quando você está excessivamente isolado, como parece ser o caso do Lula, você perde completamente a conexão com a realidade do país que você está administrando, ou pelo menos que deveria administrar. E no caso do Lula, tem outros pontos importantes. Primeiro, prisão. A pessoa presa, que ficou lá mais de 2 anos, sei lá, presa, não sai da cadeia do jeito que entrou. Então, isso certamente tem um peso ali de saúde, de cabeça, etc. Segundo a própria idade dele. O Lula é um idoso de 80 anos, eu acho, já feitos. Isso tudo vai contribuindo para que ele viva esse mundo à parte. Aí caiu, bateu a cabeça. Ao que parece também, as informações que eu tive é que realmente foi sério, que ele passou perto ali de ir embora. Então, isso tudo aí teve câncer. Então, assim, tudo isso vai se somando para colocar o Lula aos 80 anos de idade numa condição que está longe de ser aquele Lula de 2002. É uma figura completamente diferente e que eu duvido muito que terá alguma capacidade de encarar um processo eleitoral em 2026, porque como é que você justifica uma figura como ele ser eleito em 2026 aos 82 anos de idade para terminar o mandato com 86? Acho que nem ele quer isso, pô. Ele sabe que ele está curtindo os últimos anos de vitalidade, que ele pode andar sozinho, que ele pode fazer as coisas, curtir lá com a Janja, as viagens e tal, não sei o quê. Ele sabe que aquilo ali tem um prazo de validade. E quando chegar esse prazo de validade, acabou. Fecha o livro. Acabou. Então, não me parece que esse Lula que a gente está vendo é um Lula que vai costurar agora, nesses últimos 2 anos, os laços, as fissuras que foram abertas entre ele e os seus apoiadores tradicionais, os apoiadores tradicionais da esquerda brasileira. Me parece que tudo isso vai somando para uma esquerda fraquíssima em 2026, aonde tudo pode acontecer, inclusive, Junito, a nossa eleição. Eu ia falar isso, inclusive o presidente Beraldo. E, presidente Beraldo, o senhor relembrou a MST, e eu tenho. Eu queria fazer um pedido para o senhor, quando o senhor chegar lá, se lembrar do que eles fizeram aqui no meu estado, no estado do Paraná, que eles destruíram anos, assim, décadas de pesquisa da Embrapa. O atraso que essa gente deu para assim, o agro no Paraná é incalculável. Eles destruíram. O senhor lembra desse episódio? Que eles entraram
essa gente precisa ser mão firme, mão de ferro com o MST. Quando o senhor chegar lá, por favor, faça algo em relação a essa gente. Eu acho que é o último bastião também dessa esquerda revolucionária, porque a gente tem os web comunistas que estão voltando com essa... Mas ninguém liga para eles, eles não existem no debate público, eles nem partido eles têm. Eles fizeram um partido que não existe agora, inclusive, que não vai participar de eleições. Vai ter movimentos estudantis e o MST já com sindicatos meio que já foram enfraquecidos. Lembre-se, presidente, lembre-se disso. E aí a gente entra na questão da segurança pública, Junito. Porque... agora o bicho pega, o que acontece do ponto de vista da segurança pública no Brasil? Eu sempre bato na tecla de que o Brasil é grande demais para uma solução única. Na verdade, a minha visão sobre o Brasil é justamente o oposto disso. O nosso pacto federativo, que torna a União esse ente poderosíssimo que manda nos estados e municípios, isso é uma aberração que atende única e exclusivamente a interesses políticos sobre o orçamento. Mas é um modelo incapaz de atender às necessidades e resolver os problemas da população de verdade. Porque força-se uma unidade que não existe no Brasil e em nenhum outro país do tamanho do Brasil, tão diverso como o Brasil. Veja, quais são as semelhanças entre o Rio de Janeiro e o Acre, entre o Amapá e Santa Catarina, entre o Maranhão e São Paulo, entre o Mato Grosso e Pernambuco? São realidades completamente diferentes. Como é que você vai querer ter uma lei única para reger todo o funcionamento dessas localidades? Como é que você pode... Eu vou usar um exemplo, antes de entrar na segurança pública, o exemplo atual. O prefeito Ricardo Nunes brigando aí com o 99 Uber por causa do mototáxi. Sem entrar na questão se deve ou não deve, enfim. Mas só para lembrar o seguinte. Vocês, mesmo os que andam de moto, vocês acham que as vias de São Paulo, as faixas de rolamento de São Paulo, são largas o suficiente para permitir o trânsito de motocicletas nos corredores? É claro que não. Então, você tem hoje o Código Nacional de Trânsito, que estabelece uma lei única tanto para o Amapá quanto para São Paulo. Só que a cidade de São Paulo tem uma realidade completamente diferente de Ibiúna, de São José do Rio Preto, de São José dos Campos. E a cidade não pode se adaptar à sua realidade. Eu, na minha opinião, acho um absurdo o que se faz em São Paulo. Eles vão diminuindo a largura das faixas de rolamento para dizer que estão aumentando as faixas, quando é mentira. Eles estão aí expondo os motoristas e motociclistas a maior perigo no trânsito. Então, obviamente, é preciso ter um regramento específico para uma cidade inviável e caótica como São Paulo, que não tem nada a ver com a realidade do trânsito em Campo Grande. Então, dito isso, né, para exemplificar essas aberrações que acontecem conforme o nosso pacto federativo e a nossa Constituição, quando a gente olha para a segurança pública, o que o governo federal tem que fazer, primeiro, é mapear os nossos problemas de segurança conforme estados e regiões do Brasil. É preciso entender onde está o problema. Por exemplo, temos toneladas de cocaína que passam pela fronteira do Brasil com a Bolívia e com a Colômbia. Nós não podemos deixar isso assim. E aí, quando o Milei diz que vai fazer um muro na fronteira, aí fica a turma da esquerda: ai, que absurdo, imitador do Trump. Não, não é imitador do Trump, não. Ele está lidando com soluções concretas para um problema que assola a realidade da Argentina, como nós deveríamos estar fazendo. Nós não fazemos isso com o Paraguai, que manda para o Brasil milhões e milhões de cigarros contrabandeados, que não só subvertem a questão tributária, porque o Brasil vê muito cigarro ser consumido sem recolher imposto, mas também sobrecarrega o sistema de saúde, que eu que não fumo tenho que pagar, que vocês que não fumam têm que pagar. Então o Brasil precisa, sim, estabelecer segurança máxima nas nossas fronteiras, porque os nossos vizinhos são vagabundos, os nossos vizinhos são traficantes de droga, os nossos vizinhos são contrabandistas de cigarro.
E a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, diante do mapeamento das dificuldades que existem na segurança pública brasileira, é preciso que o governo federal estabeleça programas para viabilizar o fortalecimento das polícias estaduais. Porque é nos estados que se sabe o que é preciso fazer para combater o crime. Não é possível que o governo federal queira emitir norminha dizendo: olha, se você der tirinho no bandido, você não vai ganhar dinheirinho. Porque isso é coisa de gente hipócrita como o senhor Ricardo Lewandowski, que não vive a realidade do povo brasileiro. Porque alguém que quer que a polícia tome tiro primeiro antes de atirar, só pode estar vivendo no mundo da lua, mas não está vivendo a realidade do Brasil. Precisa sair do gabinete, precisa deixar em casa os seus seguranças e o seu carro blindado para saber qual é o risco que ele corre nas ruas do Brasil. Então, esse pensamento macro nos destrói. E é por isso que é preciso fortalecer as polícias estaduais e fortalecer a nossa Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, para que possam agir de forma estratégica, dando suporte à atuação das polícias estaduais. Porque se não for assim, meus amigos, nós vamos continuar vivendo esse faz de conta. Não adianta vir com um discursinho que a gente viu no passado. Vou dar tiro na cabecinha, vai lá, tirar foto, pega um evento qualquer para parecer que está fazendo muita coisa e não está fazendo nada. E estou me referindo ao Wilson Witzel. Veja só o estado do Rio de Janeiro, que piora a cada ano e ninguém consegue reverter aquela realidade. Então, esse problema da segurança pública é fundamental. E na hora que se combate o problema da violência, da criminalidade no Brasil, aí sim, Junito, a gente vai pegar invasores de terra, pessoas que invadem para aqueles lá do 8 de janeiro, mas estão aí os seus movimentos sociais que os apoiam entrando nos prédios públicos e destruindo um patrimônio, como esse caso da Embrapa. Essas pessoas têm que ser tratadas no máximo rigor da lei, não só para que paguem pelo que fizeram, mas para que sirvam de exemplo para que ninguém queira repetir atos como esse, Juninho.